Olá, meu nome é Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder mostrar um pouco sobre os passeios e as viagens que a gente faz. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar um lugar bem interessante de se conhecer em Edimburgo, na Escócia. Eu acredito que esse vídeo vai ter um único ponto turístico, porque só ele ocupa bastante tempo. Depois de tantos dias em Edimburgo, passeando e vendo vários pontos turísticos, nada mais justo do que finalmente a gente conhecer o nosso primeiro castelo. E foi o Castelo de Edimburgo. Mas antes de falar do Castelo de Edimburgo propriamente dito, como ele é hoje, eu acho que vale contar um pouquinho sobre o conceito de castelo e por que essa relação tão forte de castelos com os escoceses. Estima-se que a Escócia tenha tido mais de 3.000 castelos por todo o país e foram construídos principalmente como residência real fortificada para o que eles chamam de aristocratas. Atualmente existem cerca de 700 castelos ainda na Escócia e alguns deles estão em ruínas. Os primeiros castelos foram construídos de pedra em meados do século XII e século XIII. Mas antes de mais nada, eu acredito que seja interessante fazer uma diferenciação aqui do que é palácio e o que é castelo. Palácio é um lugar extremamente confortável, com a finalidade mais de diversão, de lazer e que mostra o quão rico os monarcas eram. Geralmente eles são construídos com grandes janelas, vitrais luxuosos, decoração exuberante, fontes e áreas de lazer externa para que as pessoas possam ter um convívio. Como são lugares mais voltados para a diversão, elas não têm tantas muralhas, fortificações, pouca proteção, elas têm mais o objetivo de conforto mesmo. Então, é conforto e luxo. Já o castelo é uma construção fortificada. Não tinha a necessidade de elegância, demonstração de riqueza, porque o que precisava ali era garantir a proteção da família real. Então, em resumo, o lugar não tinha terraço, não tinha área de lazer, por isso não havia muito espaço de diversão. Então ele tem muralhas, janelas estreitas. Por conta disso, os lugares para essas construções eram escolhidos de forma estratégica, em locais isolados, remotos e geralmente de difícil acesso. Um ponto muito importante era ter uma vista longínqua para que eles pudessem fazer a guarda e ter uma devida proteção e facilidade de vigilância. O Castelo de Edimburgo é um ótimo exemplo disso. É uma construção feita há mais de 1000 anos atrás, no alto de um vulcão extinto, o que fornece uma posição de defesa bem vantajosa, porque parte do contorno desse castelo ele tem precipício, dificultando muito a escalada para um ataque, por exemplo. A única entrada mais fácil era feita justamente pela Royal Mile, que quando a rua termina, antes mesmo de chegar até o castelo, você tem um enorme pátio inclinado, onde facilmente você conseguiria concentrar suas defesas assim que chegasse algum grupo inimigo. Houveram tantas batalhas nesse local que ele é considerado um dos mais sitiados do Reino Unido. Em uma pesquisa arqueológica realizada dentro do castelo, lá na década de 80, eles fizeram um estudo e um levantamento onde indicou que a ocupação daquele local foi ainda na época do bronze e na época do ferro, ou seja, antes de Cristo, embora não haja nenhuma constatação escrita sobre isso. Estima-se que o castelo que deu origem a esse que nós fizemos a visita, ele é do ano 600, quando uma tribo celta chamada Votadini, acho que é isso, construiu uma fortificação no mesmo lugar. Mas o primeiro rei escocês que fez do castelo uma residência foi o Malcolm III, que reinou dos anos de 1058 a 1093. Aqui vale mencionar que Malcolm III foi o primeiro rei que utilizou o castelo como moradia real. Ele não foi o primeiro rei da Escócia, só para dar uma posição. A
rainha Margaret, esposa do rei Malcolm, morreu no castelo e foi canonizada como Santa Margaret da Escócia. Uma capela foi construída dentro do castelo por Davi I, seu filho, entre 1130 a 1140. Essa capela foi construída no ponto mais alto e ela ainda existe. Ela é a construção mais antiga do Castelo de Edimburgo. Começamos a visita por essa capela, que é um edifício bem pequenininho de pedra e, pelo que comentaram, ela tem uma certa semelhança com as primeiras capelas escocesas e irlandesas. Em uma das vezes que o castelo foi invadido, dessa vez por Robert de Bruce, as edificações foram destruídas, mas ele não deixou que mexessem nessa capela. Como eu disse, a construção é pequena, ela tem aproximadamente 3 metros, ela tem uma entrada pela lateral e alguns vitrais bem delicados, singelos, nas paredes laterais. E bem próximo da nave, ela tem um arco. Quando estiver por lá, não deixa de dar uma espiadinha, porque ela é bem bonitinha e ela é bem singular, assim. Eu acho que vale a visita. Ao lado da capela, nós temos um canhão que tem o nome de Mons Meggin. É um canhão medieval quatrocentista, que ele está exposto no pátio do castelo. Ele foi construído por ordem de Felipe III, Duque de Bolonha, em 1449, e foi oferecido ao marido de sua sobrinha, o rei James II da Escócia, em 1457. Suas balas são de pedra e pesam aproximadamente 150 quilos. E chegou a ser encontrada essas balas a 2 milhas de distância do castelo. O canhão ele tem 6 toneladas, um pouco mais de 4,5 metros de comprimento, tornando esse canhão um dos maiores canhões do mundo no calibre dele. Na época, esse canhão ele foi considerado uma verdadeira tecnologia militar. Ele chegou a ser usado em alguns cercos em meados do século XVI. O problema dele é que ele era um grandíssimo trambolho para transportar, então ele foi usado muito dentro do próprio castelo e pouco em combate. Ele acabou sendo aposentado para uso em batalha em 1550 e passou a ser usado em ocasiões festivas e cerimoniais. Em uma dessas ocasiões de celebração, lá em 1681, o barril do canhão estourou e ele se tornou inutilizável definitivamente. Essa arma ainda assim permaneceu no castelo até 1754, quando juntamente com outros armamentos, eles foram levados para a Torre de Londres, como resultado do desarmamento dos jacobitas que haviam se virado contra um rei inglês. Ele foi devolvido ao castelo lá em 1829, após uma enorme campanha por parte do Sir Walter Scott e da Sociedade de Antiguidade Escocesa. E já que a gente está falando de canhões, uma outra atração do castelo é o disparo do canhão a 1h da tarde. Todos os dias, fora os domingos, acontece um evento que é muito esperado por todos os visitantes e essa atração acontece desde 1861. No início, esse disparo ele tinha realmente um objetivo. Ele servia para indicar as horas aos marinheiros que estavam atracados lá no Rio Forth. O barulho da arma podia ser ouvido pelos navios e por todos que se encontrassem a aproximadamente 3 km de distância do disparo. A arma original era um outro canhão e precisava de 4 homens para que fosse carregado e disparado. O atual canhão utilizado, ele está lá desde 2001 e ele pode ser carregado e disparado por apenas uma pessoa e seu carregamento é feito pela culatra. Com uma impressionante pontualidade, o general da artilharia dispara o canhão, que hoje ele funciona basicamente como uma atração turística.
castelo também tem um museu e um memorial voltado para homenagear aqueles que perderam a vida nos conflitos com os quais a Escócia participou. O Memorial Nacional de Guerra da Escócia possui estruturas e vitrais que representam cenas da Primeira Guerra Mundial e várias peças e obras que representam a paz, coragem e sobrevivência do espírito. Este memorial ele está localizado onde antigamente era uma igreja, a Igreja Santa Maria, que foi demolida em 1755 e o seu espaço foi utilizado para a criação desse memorial. Esse local em especial, eles pedem para que não seja gravado e nem fotografado, em sinal de respeito a estes soldados. Já o Museu Real Regimental da Escócia, que também fica no castelo, este sim pode ser visitado, fotografado, filmado. Esse museu ocupa uma antiga sala de treinamento que foi construída em 1900. O edifício foi totalmente reformado e reaberto como esse museu. O acervo conta a história desde a fundação do Royal Scots, que seria uma espécie de um grupo militar do país. São mais de 400 anos de história de guerras. Eu particularmente fiquei muito impactada com a exposição e com a ilustração das batalhas, que elas foram feitas em painéis, em manequins em tamanho real, tinham alguns que eles eram feitos em miniatura e tudo parece muito real e acaba impressionando muito. Nós vimos algumas representações em tamanho real que elas deram uma impressionada geral, assim. Uma delas era um sargento do Royal Scots que recuperava o corpo de um porta-bandeira do regimento em uma batalha de 1815. Em outra parte da exposição, a gente viu um jovem também membro desse Royal Scots em uma batalha de 1709 e o detalhe do manequim é que ele carregava o próprio filho em uma mochila nas costas. Eu não sei se isso realmente aconteceu ou não, mas definitivamente foi bem impactante ter essa ideia de que pode sim ter acontecido isso. Em outro caso, a gente tem uma maquete que representa um ataque dos escoceses e um cerco feito em 1813. Esses foram os que eu mais acabei me impressionando, assim. Mas tem uma série de outros modelos de situações de guerra expostas. Tem uma coleção de medalhas de bravura e de honra enorme, eu acho que ocupa assim uma sala inteira. Também vimos uniformes, armas, instrumentos do conjunto de bateria que acompanhava os regimentos. Então, isso vai te causando um certo peso, né? O lugar é bem impactante no geral e, mais uma vez, eu acabo muito comentando sobre a parte de que eles guardam sua memória, né? Eles preservam. Então, seja positivo ou não seja, seja vitorioso ou não, eles colocam ali e eles mostram que não é para esquecer. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que eu vou falecer, eu acho bem interessante várias vezes. Quando a gente estava fazendo a edição desse vídeo, a gente viu que a gente esqueceu de comentar de um outro museu existente dentro do castelo. Um segundo museu também falando sobre guerra, que é o Museu Nacional da Guerra. Esse museu ele foi inaugurado em 1933, em uma construção onde antigamente abrigava um armazém de materiais bélicos, construído em 1755, e fica em um vão chamado justamente de Praça do Hospital. Esse espaço exibe armas, armaduras, espadas vindas das terras altas, quadro com temas de guerra, bem como roupas tradicionais escocesas usadas em batalha.
Existem roupas de soldados de todas as batalhas que eles já participaram, então são várias as evoluções de roupa. Também existem roupas de enfermeiras que trabalharam na guerra, além de objetos pessoais pertencentes a antigos soldados que doaram esses objetos para o museu. Esse espaço ele não é voltado para uma guerra específica, e sim para várias das guerras pelas quais a Escócia passou. Então existe lá dentro, inclusive, um espaço específico para a Segunda Guerra Mundial. Enfim, esse prédio tem várias coisas de forma mais ampla do que o outro, que era o regimental, que dá uma ideia mais específica das guerras da atualidade, ou pelo menos as mais recentes. E uma vez que a gente acaba falando sobre guerras, não tem como falar sobre uma outra parte do castelo, que seria a parte dos prisioneiros, que é onde ficava a prisão de guerra. Também criaram um museu. Basicamente é uma exposição que recria os locais onde os prisioneiros de guerra ficavam, principalmente no final do século XVII. Então é possível a gente ver e imaginar como se sobrevivia naquelas péssimas condições os detentos que eram capturados e mantidos no castelo. O interessante dessa parte do museu, como sendo o museu sobre a prisão de guerra, é que eles remontam vários tempos e vários estilos ou formas de aprisionamento. Na época medieval, os criminosos comuns, eles eram jogados em calabouços e masmorras. Eles tinham uns buracos onde eles deixavam as pessoas, então era tudo em volta, era pedra. O lugar era extremamente frio, não tinha muito aquecimento. Malemar, você tinha uma rede, talvez alguma palha para você deitar. Aquele espaço facilmente ficava gelado, então você consegue imaginar como seria difícil para eles ficarem lá. Depois disso, você consegue ver uma outra parte, que é onde ficavam militares. Entre 1757 a 1814, as masmorras foram transformadas em prisão, recebendo principalmente piratas, corsários e soldados franceses, por causa da Guerra da Independência. Então, com o passar do tempo, você vê que a prisão ela evolui também para uma área com beliches para ficar, ainda assim ficavam várias pessoas juntas, e lareira com uma mesa para poder ter algum tipo de refeição, jogar dominó. Então, com o passar do tempo, você vê que a prisão ela evolui também até chegar numa outra sala, onde os prisioneiros tinham aquecimento, cama, pia, sanitário. Ficava menos difícil de ficar. E aí, num contexto geral, a gente pode dizer que, como a gente mencionou logo no começo, o castelo ele está voltado realmente à fortificação. Então ele tem muita parte militar, muita parte de armamento, muita parte de prisão, mas ele também tem uma parte que eu acredito que seja o que as pessoas mais querem ver, que seria a vida da monarquia, dos reis e rainhas. Então, o castelo também tem uma parte de construções onde se passava o cotidiano da realeza. No topo do castelo, no século XV, foi construído um pátio principal chamado Praça da Coroa. Esse pátio ele era formado pelo Palácio Real, pelo Grande Hall, pelo Edifício da Rainha Ana e pelo Memorial de Guerra Nacional Escocesa. O Palácio Real, ele preserva os antigos aposentos reais, utilizados principalmente pela Casa Stuart, que foram os últimos monarcas que utilizaram aquele castelo. E nesta ala, a gente tem um hall com um pequeno quarto, que foi onde a rainha Mary deu à luz a seu filho, James VI, em 1566. Essa sala ela é pequena e sem ornamento nenhum, mas os outros cômodos são ricos em detalhes, brasões, símbolos. Dá para ver perfeitamente a diferença entre as alas militares e as alas reais. A Sala da Coroa ela está localizada no primeiro andar do Palácio Real.
é o ponto alto da visita, porque é onde fica a coroa escocesa, o cedro, a espada do estado e a pedra do destino. A coroa é datada de 1540 e é feita de ouro escocês e tem encravado 94 pérolas, 10 diamantes e 33 outras gemas preciosas e semi-preciosas. O cedro também é feito de ouro e em seu topo ele tem uma grande pedra de cristal. A pedra do destino, sobre o qual o monarca escocês é tradicionalmente coroado, também fica guardado dentro da Sala da Coroa, desde que regressou da Inglaterra em 1996. Ele é considerado um dos artefatos mais antigos da Europa. Nessa sala, claro que a gente não pode gravar, fotografar e fazer nada. Mas em uma antessala existe uma réplica dessas peças em bronze para que elas possam ser tocadas, principalmente no caso de pessoas com dificuldades visuais. Ainda dentro dessa Praça da Coroa que nós comentamos, tem também o grande hall, que foi construído no local principal onde eram feitas as assembleias do Estado, tendo sido concluído em 1511. Acredito que seja o lugar mais expressivo do castelo, com parede com cor viva, com uma exposição absurda de armas, armaduras e espadas. Fora isso, possui um telhado em estilo barrotes. Eu não vou saber explicar o que é isso. E ele é original, sendo uma das únicas galerias ainda existentes na Escócia com esse tipo de telhado. Esse espaço ele também foi usado pelo parlamento em 1639 e também foi convertido em quartel para as tropas em 1734 e como hospital em 1887. Hoje, o grande hall ainda é usado em ocasiões de cerimoniais. Como você pode ver, o espaço ele é modificado sempre que a necessidade exige. Eu acredito que essa sala tenha sido a segunda sala mais cheia que a gente visitou lá dentro, mas também porque ela é muito bonita e ela chama muita atenção, assim. A gente ficou bastante tempo lá. Já o edifício da Rainha Ana, ele foi utilizado como cozinha para o grande hall, ele foi usado como casa de arma real, ele virou acomodação para o Estado Maior e posteriormente ele foi remodelado em 1920 para acomodar um museu naval e militar. A gente acabou nem conseguindo entrar nele, então a gente não tem gravação dele para mostrar. O castelo ele é repleto de lugares para visitar. Vimos uma moça sugerindo aproximadamente máximo 2 horas para visitação, dizendo que não tinha muita coisa para ver. Bom, nós fomos os primeiros da fila e fomos os primeiros a entrar assim que o castelo foi aberto. E nós literalmente fomos os últimos a sair quando o castelo fechou. Aí de novo eu acabo dizendo aquilo, se você só tem 2 horas para visitar, ok, é melhor do que não ter horário nenhum, é melhor do que não conseguir ir. Mas se você tiver tempo, use seu tempo lá dentro, tem muita coisa para poder ver. Como são várias construções, algumas delas, elas são utilizadas ainda administrativamente, alguns lugares, que são poucos, a gente não pode entrar, mas a maior parte das coisas lá dentro, a gente pode zanzar o quanto quiser. Então dizer que o lugar não tem o que fazer, chega a ser até uma heresia, um aperto no coração. Tem muita coisa para ver e para conhecer lá sim. Por isso eu penso assim, o lugar não é um lugar muito barato. Então, se você vai se propor a pagar para estar lá dentro, poxa, vê o lugar completo. Use o seu tempo vendo as coisas. Enfim, o castelo é bacana, a visão de lá para todo o resto da cidade é linda, é um dos lugares mais altos da cidade, vale ver a cidade dali, vale visitar todos os pontos que tem dentro do castelo, e eu achei bem bacana ter visto tudo isso e ter usado um dia inteiro. É isso, eu espero que a gente tenha mostrado um pouquinho do que é esse ponto turístico, que você tenha entendido a satisfação que a gente teve de ter passado por lá, porque sem dúvida foi a viagem dos sonhos.
Craquete. Você não vai sair do vídeo. Não me exclui do vídeo. Esse vídeo não tem você fazendo gracinha. Não. Agora tem. Agora tem.